Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, já temos ouvido bastante sobre o projeto de flexibilização do comércio, das atividades econômicas. Todos os vereadores que falaram com muita propriedade. Eu penso que já seja um consenso na cidade de Marília face aos resultados da destruição de parte da nossa economia local, que já se arrasta desde o dia 20 de março, são mais de em torno de 4 meses já praticamente, de inércia de parte do segmento econômico e adentra outros segmentos para além do comércio. Isso tem gerado desemprego, tem gerado inquietação, expectativa, medos, ansiedades, frustrações, prejuízos incalculáveis. Não é? Tenho vários amigos comerciantes que não têm mais projeto de retomar, mesmo que se abrir. Não tem mais projeto de retomar, não tem mais fôlego, não tem mais capital, não tem mais esperança de retomar. Nós estamos como que dentro de um edifício em chamas e a gente não está tendo a dimensão exata do tanto que as labaredas por fora estão envolvendo esse edifício. Os que conseguirem sair e sentar do outro lado da rua, na calçada, vai poder ver. Mas isso vai ser daqui a uns meses, não vai ser agora. Nesse momento, o que temos é uma impressão já substancialmente negativa, mas que certamente o rescaldo disso vai ser muito mais danoso do que a gente está pensando. Então, nesse sentido, contra isso, todos os esforços são favoráveis e bem-vindos, não é? Milhares de desempregados no comércio, enfim. Eu tenho para mim que nós estamos assentando a expansão da contaminação no estado de São Paulo. A capital já há 2 semanas atrás tem estabelecido controle e números favoráveis. Isso deve repercutir já aqui no interior, especialmente na área de Marília, onde nós estamos. O que permite imaginarmos que o decreto por si só do governador para a semana que vem deve nos colocar numa fase laranja, não é? Que por si só e em forma de decreto estadual já nos traria esses ganhos que estão previstos no projeto. Contudo, não vejo que seja demais reafirmar isso num projeto de natureza municipal para consignar na nossa legislação, que fora feito alguma coisa impulsionado pelo Poder Executivo em sintonia e complementarmente com o Poder Legislativo, né? Então, eu penso que isso dá mais legitimação a essas decisões. Faço uma emenda, e aí eu preciso que os nobres vereadores e a população compreenda, eu faço uma emenda com relação à atividade religiosa. Eu vou explicar por quê. Primeiro porque é um pedido quase que unânime de grande parte dessa cadeia que envolve tanta gente. Mas a primeira questão que eu queria fazer e observar em relação à emenda que estou fazendo é que o decreto do governador, desde do final do mês de março, ele nunca vetou atividade de natureza religiosa. Nunca houve no estado de São Paulo uma ordem, um decreto proibitivo de que para que não houvesse atividade religiosa pontualmente. Vários segmentos foram nominados, mas a atividade das igrejas, dos cultos, de qualquer confissão, não foi nominada, não houve. Tanto que, desde o primeiro decreto estadual, a cidade de São Paulo faz as suas atividades dentro de critérios. Então, não houve em nenhum momento decreto proibitivo, nunca houve decreto proibitivo. O que levou, então, as igrejas da cidade de Marília a não atuarem desde o dia 20 de março, primeiro foi um decreto municipal, que suplementava o estadual, que, na verdade, foi editado antes do decreto estadual, em que fora proibido, no primeiro momento, nominalmente. Aquele decreto do dia 20 foi proibido nominalmente. No dia 1º de abril, aquilo foi incorporado, o decreto municipal, pelo decreto estadual, e então ficou sob a égide de não decreto proibitivo. As igrejas pararam as suas atividades numa demonstração
de solidariedade social. Ninguém, em sã consciência, aturdido pelas notícias, iria fazer um movimento, embora não houvesse obrigação legal, mas havia uma questão mais ética. E 100% das lideranças religiosas evangélicas da cidade fizeram uma opção de mais natureza ética do que de natureza de legalidade. Já são 4 meses que as atividades estão praticamente zeradas por observação e dando essa contribuição que tem esse perfil muito mais ético do que de legalidade propriamente dita. Não é difícil entender isso, na medida que você sai para as outras grandes cidades do estado de São Paulo, que independente do decreto estadual de projetar o tal município na condição laranja, verde, vermelho, ou seja como for, esse tema sempre andou em paralelo, ele nunca foi objeto de decretos. Portanto, mesmo que municípios como São José do Rio Preto, que nesse momento parece-me que está na fase vermelha, não há nenhum impedimento. O que é que precisa ter para funcionar? Precisa ter aquilo que o governador o prefeito Bruno Covas decidiu fazer na capital de São Paulo. E ele fez isso com muita propriedade, muita inteligência, desde o começo da pandemia. Ele convocou as autoridades sanitárias municipais, né, que seria, no nosso caso aqui, primeiro um comitê, mas de uma maneira mais suplementar, mas objetivamente aqui no município, a vigilância sanitária, e exigiu um protocolo municipal sanitário para vários e cada segmento da sociedade. Nós, então, a partir da hora que percebemos que o governador tinha feito isso, o prefeito de São Paulo tinha esse protocolo municipal sanitário, especificamente para a atividade religiosa, que era, visto não estar proibido legalmente, era o documento que homologaria os pré-requisitos da convivência das atividades religiosas. Então, fomos ao prefeito e pedimos que ele elaborasse aqui, que ele criasse um mecanismo de clareamento de como é que poderia, a partir de um protocolo sanitário municipal para a atividade religiosa, como é que ele poderia criar esse documento que gerasse para as igrejas uma certa segurança, um norte de como se comportar. Há aproximadamente 1 mês atrás, nós conseguimos que esse documento ficasse pronto. Esse documento está pronto. Ele recebeu parecer, esse protocolo municipal sanitário para atividade religiosa, é um documento oficial da vigilância sanitária, recebeu parecer de diversos segmentos, especialmente do ponto de vista legal, em que o município de Marília, através da sua procuradoria, manifesta-se pela legalidade. É muito claro, é muito objetivo, esse documento está lá com o Luciano Vilela, o documento é claro, não há óbice no estado de São Paulo impeditivo, à luz dos decretos, que impeça a atividade religiosa. A vigilância sanitária entende também, retomo aqui, estou sendo ouvido, presidente? Retomado o som, vereador. Então, a vigilância sanitária também faz uma opção no sentido de que, na hipótese de existir esse tipo de atividade, que embora não recebeu nenhuma negativa jurídica, nem no município, nem no estado, que então a vigilância sanitária dizendo que se houvesse a hipótese desse tipo de reunião, que seguisse os protocolos pré-estabelecidos. Fizemos uma reunião há 1 mês atrás, no 2º andar, levamos aproximadamente umas 40 lideranças para uma reunião com o senhor prefeito, para que numa conversa, que aí já não era uma conversa minha, mas era uma conversa da vigilância sanitária, do poder executivo, do poder jurídico do município e as lideranças religiosas, onde estava inclusive uma liderança católica e diversas lideranças de outras confissões, estabeleceu-se os parâmetros. Por exemplo, as reuniões não passariam de 1h30. Por exemplo, haveria a obrigação de que qualquer pessoa com mais de 60 anos, ou com menos de 12 anos, ou com comorbidades, cardiopatia,
não podem estar no recinto. Todo um aparato de sanitização. Na hipótese de existir 2 reuniões, que haja 2 horas de intervalo entre elas, justamente criando a obrigação da sanitização do espaço, a disposição de álcool em gel com fartura, banheiros. Então foi feita uma carga de critérios definidores para que evitasse a aglomeração, não haver fluxos de entrada e de saída com pessoas. Enfim, tem ali uma série de pré-requisitos, 40% só do espaço ocupado. Ou seja, se uma comunidade congregava 100 cadeiras, que fique 40 lá. E ainda assim, essas 40 com as pessoas 1,5 metro de distância uma das outras. Então, foi estabelecido um protocolo municipal sanitário para atividade religiosa, a exemplo do que está feito na capital de São Paulo. Eu estou vendo aqui várias emendas, a minha grande preocupação é que se esses segmentos receberam da vigilância sanitária a elaboração de um protocolo específico, porque não pode ser o mesmo protocolo. O que o prefeito de São Paulo está fazendo é que para cada atividade, pontualmente, exista um protocolo que vai ser seguido e que vai, estando na mão da fiscalização, ser objeto da fiscalização por parte dos fiscais da vigilância sanitária. Eles precisam chegar lá com um documento para ver se aquilo está na contrapartida. A partir daí, sim, os elencos de punições que possam existir. Então, por um outro lado, se juridicamente não há nenhum impedimento, e se agora, do ponto de vista sanitário, nós temos um protocolo definido no município que fora feito a diversas mãos, o que nunca entrou na minha cabeça foi por que é que o seu prefeito municipal nunca definiu isso de uma maneira objetiva. Quer seja dizendo não posso, porque ele tem a prerrogativa constitucional, suplementando o decreto do governador, ele tem o poder de dizer não façam. E se ele fizer, é lei, é legal, isso é uma competência própria. Mas ele nunca fez isso. Até porque não encontra muita guarida do ponto de vista da legalidade. Mas, por um outro lado também, nunca disse faça, nunca foi ali e consignou no papel. Agora, as lideranças precisam de um documento para se sentirem juridicamente seguros. Então, nós sabemos que essa matéria ela corre em paralelo às questões de cores, de comércio. Nós sabemos que isso corre em paralelo. Nós sabemos que nunca foi proibido, nunca houve decreto proibitivo. Nós sabemos que precisaria ser suplementado com decreto municipal sanitário para tal atividade, e agora já existe. Então, eu faço essa emenda, levando esse texto ao texto de lei, para que, de posse desta lei, o prefeito, então, se sinta vinculado a ter que se manifestar de uma maneira oficial, a escrever isso no texto, no protocolo. O governador do estado de São Paulo nunca vai pôr num protocolo pode fazer, pode ter reunião religiosa, porque ele alega que nunca negou. E aí fica um vácuo de indefinições. Hoje, a cidade de Marília tem quadros, tem números que sinalizam para uma estabilidade que, na verdade, devemos admitir, sempre foi melhor gerida essa questão da saúde e do Covid no município do que na maioria dos municípios do estado de São Paulo. Nós não temos a menor dúvida disso, e mérito para toda a equipe, para todas as pessoas que se esforçaram para que isso acontecesse. Então, somando-se a isso, nós temos a legalização, temos o parecer jurídico do município dizendo que não há nenhum óbice, nunca houve a proibição do decreto estadual. Agora nós temos um protocolo municipal sanitário específico para atividades religiosas, com algumas das informações eu já elenquei aqui, mas eu tenho o documento que está aqui comigo no meu arquivo. O que nós temos na outra ponta é uma comunidade que não compreende por que é que nunca houve uma manifestação oficial do poder público municipal, seja qual fosse para dizer não, ou então o que impede de dizer sim? Porque ninguém quer fazer um culto, nenhum pastor quer fazer um culto, até porque não é da vocação da igreja a subversão, não é da vocação da igreja fazer qualquer coisa que seja ilegal. A gente tem uma ética cristã, como dizia bem Max Weber, ela é uma ética luz, é uma ética socialmente admirável, ou precisaria ser,
Então, nenhum dos nossos companheiros querem fazer uma atividade religiosa, de demandar um culto, e ter que ficar alguém na porta olhando com medo para ver se vai vir alguém, se vai... Então, nós precisamos de um provimento formal, nós precisamos de um provimento legal, e quem é a pessoa que tem essa competência é o seu prefeito municipal. Por isso estou fazendo esta emenda, absolutamente respaldada na legalidade, absolutamente respaldada na legalidade comparada a outros municípios, inclusive a capital de São Paulo, absolutamente amparado no fato de que talvez esse seja um dos pouquíssimos segmentos da vida social marinhense que recebeu um protocolo específico, que nós construímos isso a várias mãos. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em que a casa, compreendendo isso, até porque longe, mas muito longe, você vai ver dentro desse sistema, desse protocolo municipal, muito longe você vai ver o que você vê em supermercado, e que você vê em ônibus. Lá sim é uma loucura, mas o desenho como está feito para as atividades religiosas são absolutamente plausíveis e factíveis de serem cumpridos, dentro da legalidade, dentro da ética, dentro da essencialidade, porque o presidente havia determinado, o presidente Bolsonaro, que a atividade religiosa era atividade essencial. Tivemos 2 decisões federais de tribunais que disseram que não era, mas depois essas mesmas decisões foram cassadas. O texto está valendo, é de atividade essencial pela natureza psicológica que desenvolve, pela natureza comportamental, como um último refúgio de amparo em massa. O psicólogo faz o serviço, mas faz de vez em quando, com hora marcada. A igreja não. A igreja é, por si só, a ambientação é acolhedora. Nesse tempo de tanta pressão, as igrejas têm sido a última oportunidade, o último respiro para a sociedade encontrar uma canalização, reverberar seus sentimentos. Só que estamos fechados, faz 120 dias que não temos atividade. Os efeitos da doença mental na sociedade de Marília, e brasileira, e mundial, vai ser sentido depois. Não vejo razão, com todo o respeito que tenho às opiniões divergentes, mas considerando todas essas premissas, não vejo razão para que a gente não aprove essa emenda. E que, em seguida, o prefeito municipal tome a liberdade de fazer da forma de decreto, ou como ele quiser, mas dar legitimidade a esse segmento, que significa 1/3 da sociedade marinhense, que está todo mundo com uma interrogação, porque não vê uma postura direta. E eu tenho cobrado dia e noite. Sexta-feira eu tive com o prefeito, no final da tarde, pessoalmente, até me indispus com ele, porque nós precisamos de um provimento formal, seja para dizer não, seja para dizer sim, mas que o que não pode é ficar esse vácuo de 120 dias, cada um seguindo o que pensa, e todo mundo sem um horizonte. A autoridade municipal é a máxima aqui na cidade, e nós precisamos ouvir isso do seu prefeito. Então, se nós consignarmos isso agora de uma forma legal, isso levará ele à atitude de ou vetar, que eu não acredito que ele fará, ou sancionar, e aí então trazer a segurança jurídica de uma forma mais amplificada. Até o tempo que depois, se a coisa descontrolar, ninguém é louco, ninguém é doido, ninguém está aqui de brincadeira. Se a coisa entrar num outro patamar de expansão da contaminação e houver um decreto estadual, obviamente reduzindo, é óbvio, até porque essa nossa lei também, o espírito dela está prevendo isso. Aí nós voltamos, mas não creio, eu penso que nós estamos num processo de recomposição da estabilidade. E dentro de uma semana, poucos dias, nós teremos números mais favoráveis aqui em Marília. Não vejo razão nenhuma para que a gente rejeite o projeto. A meu sentir, o projeto é muito positivo, e especificamente as emendas atendem às necessidades sociais, e especificamente a emenda que este vereador fez em relação a atividades religiosas é uma emenda que vem sustentada por protocolo específico municipal, por legalidade
constitucional, por legalidade federal, por legalidade estadual do decreto do governador, mas o que precisa é o prefeito assumir uma posição de postura firme e dizer faça, porque é isso que nós queremos que precisa que aconteça, que esteja publicado para que a gente faça as nossas atividades sem receio nenhum. São essas minhas palavras, senhor presidente, e eu peço que eu voto favoravelmente ao projeto e peço a aprovação da minha emenda.